Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à live O que falta para eu me aposentar, que vai ter como palestrante o advogado Marcelo Trindade. Eu sou Rodolfo Stanque, sou jornalista aqui do sindicato, e para dar início à nossa live, eu vou chamar aqui com a gente o professor Lino Trevisan, que é presidente da Seção Sindical dos Docentes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Olá, professor Lino, tudo bem? Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Estamos hoje realizando esta live que o Rodolfo mencionou, que é a terceira live de um conjunto chamado Docentes em Ação, Aposentadoria, Salário e Condições de Trabalho. As outras duas já realizamos anteriormente. E hoje fechamos, então, esse ciclo com nosso assessor jurídico, Dr. Marcelo Trindade, do escritório Trindade e Arzeno, que vai falar um pouco sobre a aposentadoria, as condições de aposentadoria, diante desse cenário que nós estamos de final de semestre, né, penúltima semana do primeiro semestre letivo de 2022, um semestre marcado, né, desde o início por proposta de greve, por lutas, por condições de salário, e também, infelizmente, pelo agravamento de cortes de recursos públicos das universidades, dentre outros ataques cometidos pelo governo contra a universidade. É nesse cenário, então, que vamos hoje para essa live, e aí teremos, né, o prazer de estar com o Dr. Marcelo, então, mais uma vez nos atendendo aí gentilmente para esclarecer dúvidas, né? Ele vai fazer uma exposição e depois também, à medida do possível, responder dúvidas dos docentes e das docentes que nos acompanham. Então, para não perdermos mais tempo, passamos já ao Dr. Marcelo, então, para que ele possa dar início aí à sua fala. Obrigado, Rodolfo, obrigado, Felipe, e fico por aqui, precisando eu retorno. Muito obrigado, professor. Daqui a pouco a gente te chama de novo para o debate. Então, olá, doutor Marcelo, tudo bem? Está mudo, doutor Marcelo, sem o microfone. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, professor Lino. Tudo bem? Como é que estão? Então, acho que pode começar, doutor Marcelo. Acho que tem um eco aí, tem que desligar o som. Não sei se... Mas se eu desligar o som, vocês não me ouvem. Ixi, tá. Então, fique à vontade para falar. Eu acho que está mais ou menos tranquilo, e daí a gente já volta. Mas o outro está no mudo. O outro já está no mudo. Não pode ser. Bom, vamos lá. Vou tentar afastar ele daqui desse outro. Pronto. Boa tarde a todas e a todos, então. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês, podendo falar a respeito dessa matéria que é tão importante, não só aos professores e professoras, mas a toda a sociedade brasileira que diz respeito ao direito à aposentadoria. Hoje nós vamos focar um pouco mais nessa nossa fala, é claro, na aposentadoria de professores, principalmente, não é? Porque acredito que o nosso público seja majoritariamente composto por docentes. Mas, antes de entrar propriamente dito nas regras, não é? É importante falar um pouco a respeito da questão da Previdência, não é? Que tanto vem sendo atacada, como sempre com a mesma desculpa de que é deficitária e que o Estado brasileiro não conseguiria pagar os benefícios. Isso desde 88, não é? Quando, de fato, nós passamos a ter uma previdência social que garante um mínimo de dignidade ao trabalhador, que contribui durante toda a sua vida, e que vem sendo atacada por isso mesmo, não é? Porque, para que se garanta o direito, é evidente que há necessidade de que aqueles valores, principalmente, que são arrecadados, e que o Estado, portanto, através disso, garanta o pagamento dos benefícios previdenciários a todos os trabalhadores e trabalhadoras do país.
coisa que até a promulgação da Constituição Federal em 88 nós sabemos que praticamente não existia. As pessoas trabalhavam a vida inteira e no momento da aposentadoria recebiam valores que em pouco tempo ficavam tão defasados que não eram nunca suficientes para que a pessoa pudesse se manter com dignidade durante a sua vida. E a partir de então, nós ouvimos várias vezes falar em reforma da Previdência, o que torna hoje bastante complexo, inclusive, compreender como que se dá esse direito à aposentadoria. Desde 88, várias reformas foram feitas, retiraram ou diminuíram direitos previdenciários dos trabalhadores brasileiros e só não acabaram com ela porque houve a resistência organizada desses mesmos trabalhadores e trabalhadoras. E digo isso porque é importante que assim se mantenha, não é? Porque somente assim é que nós vamos garantir que continue existindo previdência social nesse país. Então, nós tivemos a emenda constitucional número 19, lá em 98 ainda, que já modificou bastante o sistema previdenciário, principalmente do servidor público. Tivemos, posteriormente, em 2013, uma nova reforma da Previdência, essa, sim, a que mais mexeu, inclusive, com a previdência dos servidores públicos. E, mais recentemente, a emenda constitucional 103, em novembro de 2019, promulgada no dia 12 de novembro de 2019, e que acabou, inclusive, no caso dos servidores públicos, com o direito à paridade e à integralidade para qualquer um que tenha entrado no serviço público a partir da sua promulgação. Então, vamos lá. Para que se compreenda um pouco melhor o direito de quem já estava no serviço público, inclusive, anteriormente à promulgação, principalmente das duas últimas reformas, a de 2013 e a de 2019, e que tem regras de transição que são mais benéficas do que aqueles que entram hoje no serviço público, nós temos que compreender como que se dá o direito à aposentadoria naquilo que é a chamada regra geral, que é a única aplicável a quem ingressa hoje, como eu falei, no serviço público, seja federal, estadual, municipal. Então, a regra geral, ela é bem simples. Diz o quê? Que, a partir da emenda constitucional 103, os homens se aposentam com 65 anos de idade e 35 de contribuição, e as mulheres com 62 anos de idade mínima, e 30 de contribuição. Se for professor, tem uma redução de 5 anos, tanto na idade quanto professor do ensino básico, básico e fundamental. Professor de terceiro grau não tem direito mais à aposentadoria especial desde a emenda constitucional número 20, lá em 98. Ela acabou para o professor do nível superior. Então, ela se aplica a esses professores apenas e que tenham tempo somente de magistério, ou seja, a aposentadoria que se dá, então, ao professor com a idade mínima de 60 anos, e a professora com idade mínima de 57 anos, na regra geral, é para esses professores que dão aulas até o ensino médio, que precisam ter todos os 30 anos, no caso dos homens, e os 25 anos, no caso das mulheres, de contribuição, exclusivamente no magistério básico e fundamental. Não pode, se tiver um ano fora disso, e ele quiser utilizar esse ano, a contagem se torna normal, tanto no que diz respeito à idade, quanto ao tempo de contribuição. Então, preciso... Doutor Marcelo, desculpe incomodar. Desculpe. O microfone parece que está com chiado. Está trepidando, assim. Eu achei que era só meu, mas o pessoal começou a reclamar aqui. Pois é, o que eu faço agora, então? Ele não está colado no seu casaco ou algo assim, né? Não. Porque eu estou usando um iPad, que eu sempre utilizo para reuniões e lives, e ele tem um som normal. Normalmente ele está com um barulhinho de trepidação. Assim. Só se eu trocar de aparelho. Não sei se vai resolver.
Vamos ver. Agora parece melhor. Já escreveram aqui. Pode continuar, então, se qualquer coisa a gente tenta. Bom, se realmente ficar ruim, me avisem que eu rapidinho dou um jeito de trocar aqui para um outro aparelho, ver se melhora um pouco. Tá? Vamos para não perder tempo. Então, nós estávamos falando da regra geral, né, para a aposentadoria. Tá? Nós temos a regra geral que é aplicável a todos os trabalhadores que ingressaram no serviço público, que ingressam hoje no serviço público, né? Principalmente a partir da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Basicamente, então, é isso. Né? Nós temos a contagem normal, que se dá 65 anos de idade para o homem, com 35 anos de contribuição, e 62 anos de idade para as mulheres, com 30 anos de contribuição. Tanto na idade quanto no tempo de contribuição, é guardar o seguinte: o professor no ensino básico fundamental reduz esses limites em 5 anos sempre, né, para ter direito. Só que precisa de tempo exclusivo no magistério. Não, se contar tempo fora disso, o tempo do magistério passa a contar como se fosse normal. Né? Ele soma apenas aos demais anos. Em alguns casos compensa, é claro. Né? O professor tem, sei lá, 20 anos só de magistério, ou melhor, vamos imaginar 15 anos de magistério, mas tenha lá mais 20 anos na atividade, em outras atividades. Olha, ele fecha os 35 anos. Se ele tiver a idade, por que ele vai esperar contribuir mais 10 anos no magistério para se aposentar? Ele opta pela aposentadoria que lhe é mais benéfica. Né? Mas o servidor público, além disso tudo, tem mais 2 requisitos. Ele precisa ter mais 3 requisitos, né? 25 anos de contribuição no mínimo, né? Mesmo que tenha idade, tá? Sempre, porque aí se torna proporcional, é claro, se tiver só 25 anos de contribuição e não for no magistério, tá? 10 anos de serviço público, pelo menos, e 5 anos no cargo efetivo em que pretende se aposentar, tá? Então, são requisitos acrescidos, né? Exigências a mais, feitas a quem quiser se aposentar como no regime próprio de previdência dos servidores públicos. Tá? O cálculo para esses servidores, inclusive da aposentadoria, ele se dá pela média. Faz uma média de todas as contribuições realizadas, atualiza monetariamente, faz uma média de todos os valores pagos a partir de julho de 94, não exclui mais nada. Anteriormente, nós excluímos os 20%, sempre as menores, mas agora não exclui mais nada. Então, isso já puxa essa média para baixo. E a média não é a média mais que a paga, inclusive. Ou seja, o servidor recebe 60% dessa média, mais para os primeiros 20 anos trabalhados, e a partir do 21º ano de trabalho, de contribuição, ele acresce mais 2 anos para cada ano trabalhado. Vejam vocês que, nesse cálculo aqui, se alguém quiser ter a integralidade desta média, ele precisará trabalhar os 20 anos para ter os 60% e mais 20 anos para conseguir completar os outros 40%, que leva 2% para cada ano, né? Portanto, precisaria de 40 anos de contribuição na realidade, mesmo que fosse professor, para poder ter a integralidade desta média. E ainda assim, limitada ao teto do regime geral da Previdência, né, que hoje está um pouco acima de R$7.000. Mas isso é a regra geral aplicável a todos os trabalhadores que entram hoje no serviço público. Eu vou passar a falar aqui a respeito das regras de transição aplicáveis a quem já era servidor público antes da promulgação da emenda constitucional 103, portanto, antes de 12 de novembro de 2019. Que são regras que ainda permitem uma aposentadoria mais benéfica e, dependendo do caso, inclusive, até mesmo com paridade. Né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Basicamente, nós temos 2 regras de transição para quem houver entrado no serviço público até 31 de 12 de 2003. Tá? Por que 2003? 2003 foi quando entrou em vigor a emenda constitucional 41, tá? Aquela que eu falei anteriormente. Então, tem regras para quem entrou até essa data, são 2 regras, e outras regras para quem entrou
a partir de 1º de janeiro de 2004, né, desde que antes de novembro de 2019. Então, vamos... basicamente, as duas regras, né, de cada um são dois sistemas muito parecidos, mas com resultado no valor da remuneração diferente. Tá? Uma é um sistema que é o que nós chamamos de pontos, né, e o outro é o que utiliza uma regra de um pedágio. Vamos primeiro falar sobre esse sistema de pontos para quem entrou, então, até 31/12/2003. Quem entrou até essa data pode se aposentar com paridade e integralidade. Isso só é permitido, paridade só é permitida, a possibilidade de aposentadoria na regra de transição, para quem entrou até essa data. Tá? Paridade, sempre lembrando o seguinte, que é o direito que o servidor aposentado tem de receber as mesmas vantagens que os servidores em atividade. Então, se há uma reestruturação de carreira para os servidores em atividade, o aposentado com paridade tem direito aos benefícios dessa reestruturação da carreira. Qualquer benefício, a princípio, concedido aos servidores em atividade, necessariamente precisa ser estendido aos aposentados. Tá? Então, essa é a paridade. O servidor que se aposenta com paridade recebe o valor com base na sua última remuneração recebida. Né? Então, é a integralidade, no caso. Né? Mas é a última remuneração do cargo. Tá? Não é feito cálculo de média nem nada. Simplesmente, quando eu falo em paridade, eu verifico a última remuneração e o servidor continua recebendo este valor se ele tiver a integralidade também. Então, são duas regras, como eu falei antes. Né? Quando se trata do sistema de pontos, então, que é o primeiro sobre o qual eu vou falar, para os servidores que possam se aposentar com paridade, ela se dá da seguinte maneira. No que diz respeito aos critérios de idade e tempo de contribuição, não muda muita coisa, inclusive. Né? Mas tem uma exigência maior para a aposentadoria do que se fosse na regra geral. Tá? Tem benefício, mas é mais difícil de atingir esse benefício. Vamos explicar, então, por quê. A aposentadoria, nesse caso, para as mulheres, na regra geral, tá? Aposentadoria comum, primeiro tem que falar disso para depois falar de professores, ela se aposenta com 62 anos de idade e 30 de contribuição. Tá? E os homens com 65 anos de idade e 35 de contribuição. Tá? Para ter paridade, nessa regra dos pontos, se não tiver a idade mínima e o tempo total de contribuição, não leva paridade. Tá? Se for professor ou professora, eu sempre vou reduzir esses números em 5 anos. Então, o que eu tenho aqui? Né? Professor, se na aposentadoria comum é aos 62 anos, então nós temos 57 anos da idade mínima para essa modalidade e 25 de contribuição. Né? 25 de tempo, repito, exclusivamente no magistério, ensino fundamental e médio. O professor, né, o homem também reduz em 5 anos, portanto, são 60 anos de contribuição e 60 anos de idade, desculpa, e 30 de contribuição. Né? Somados a, no mínimo, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo, em que ele vai se aposentar. Além desse requisito, há um a mais, que é aquele que eu falei que dificulta um pouco a aposentadoria, um pouco mais a aposentadoria nesse critério, que é uma soma. Né? Por isso que é chamado de sistema de pontos. Eu tenho que ter uma soma entre a idade e o tempo de contribuição, que inicialmente, quando da promulgação, vocês estão me ouvindo? Travou aqui para mim. Inicialmente, quando da promulgação da Emenda Constitucional 103, ela era a seguinte: na aposentadoria comum, era de 86 anos para 86 pontos, ou seja, soma o tempo de contribuição com a idade. Né? Quanto mais contribuição tiver, menos idade necessitará, desde que não tenha menos de 65 anos no caso dos homens e menos de 62 anos no caso das mulheres. Então, começou esse somatório da seguinte maneira: eram 86 o mínimo para as mulheres e 96 para os homens. Tá? Como o professor sempre conta 5 a menos, né, esse somatório, no caso dos professores e professoras, era de 81 para as mulheres e 91 para os homens.
Mas essa regra, a partir de 2020, ela já sofre um acréscimo de um ponto a cada ano. Então, nós estamos em 2022, né? Aquilo que lá na data da promulgação era 86 para as mulheres, ou 81 para as professoras, eu já sou mais 3, porque nós estamos em 2022, portanto, seria 89 na aposentadoria comum, ou 84 no caso da professora, na aposentadoria do magistério. A mesma coisa com os homens. Se era 96 na aposentadoria comum e 91 nos professores, eu já acresço mais 3, se for em 2022 que for se dar essa aposentadoria. Porque no ano que vem vai ser mais 1. Então, nós teríamos hoje já 99 para os homens na aposentadoria comum e 94 para os professores. Tá? Isso vai aumentar no próximo ano em 1, no ano seguinte aumenta de novo e assim por diante, até que se chegue a um somatório de 100 pontos no caso das mulheres e 105 no caso dos homens. Tá? Claro que isso também se dá para a aposentadoria comum. Tá? No caso do magistério, eu vou ter uma redução também, que no caso das professoras, inclusive, é para 92 e 100 para os homens. Mas vejam vocês que, portanto, esta soma, não é? Que é uma coisa meio complicada de entender, mas eu vou explicar uma maneira mais fácil daqui a um pouco de compreender o porquê disto. Ela, em 2033, chegará aos 100 para os homens e aos 100 para os homens, para as mulheres, desculpa, e em 2028 já aos 105 para os homens. Não é? O que acontece aqui? Olha, vejam bem. Eu falei que a idade mínima, no caso da aposentadoria comum, é 65 e 62. Não é? Soma 35 anos de contribuição, no caso dos homens, né, que é o mínimo de contribuição para a aposentadoria normal, nós já teríamos 100. Não é? Portanto, embora essa somatória inicialmente seja menor, ele exige mais tempo de contribuição ou mais tempo de idade do que os 65 para que o homem em pouco tempo possa se aposentar. Se nós estamos falando hoje já em 89, isso em 2022 para as mulheres e em 99 para os homens, significa o seguinte, olha, se algum homem tiver 65 anos de idade, ele no mínimo precisaria já de 33 anos de contribuição e ainda se aposentaria com ela, com essa aposentadoria proporcional. E com o professor eu reduzo tudo em 5, mas segue essa mesma lógica. Agora vejam vocês que na contagem normal, as mulheres vão chegar a um momento em que vão poder se aposentar com 62 anos de idade, mas esse somatório vai ter que ser de 100 à medida que o tempo passar. Né? Ou seja, se tiver 62 anos, só se aposenta nessa modalidade aqui se tiver 38 anos de contribuição, né? Quase 40. No caso dos homens é pior ainda, porque é 105. Se tiver 65 anos de idade, ele vai precisar de 40 anos de contribuição para ter direito à paridade e integralidade nesta regra. Então, ela beneficia, no primeiro momento, um pouco mais aqueles que já estavam mais perto da aposentadoria. Mas, à medida que o tempo vai passando, a dificuldade se torna maior, porque é necessário ou mais idade, ou mais tempo de contribuição, ou um pouco mais de cada um, para que possa se aposentar. É isso que representa esta regrinha aqui de pontos, ela faz com que as pessoas precisem ou trabalhar mais, por mais tempo, ou até uma idade mais avançada. Então, e os professores, é claro, e professoras vão ter essa redução também na idade, no tempo de contribuição e no somatório, mas ao final vão ter que trabalhar mais também ou ter mais idade para poderem obter o benefício da aposentadoria especial. Tá? Este é o resultado desta regra aqui. Ela permite a aposentadoria com paridade e integralidade, mas exige um pouco mais, em alguns casos, bem mais tempo de trabalho ou bem mais idade do que aquele mínimo exigido na Constituição Federal. Então, essa é a primeira regra. A segunda regra que permite a aposentadoria com paridade e integralidade é aquela que eu falei do pedágio. O que significa isso? Né? Vamos lá, então. Primeiro, na regra do pedágio,
a aposentadoria para as mulheres pode se dar com uma idade mínima de 57 anos. Opa, é melhor do que se aposentar com um mínimo de 62 anos que eu estava falando antes, né? Claro, são 5 anos a menos já numa aposentadoria comum. E 30 de contribuição. Aí a contribuição não adianta, é o mínimo igual para a outra regra. E os homens com 60 anos de idade e 35 de contribuição podem se aposentar aqui nesta regra. Desde que também tenham 20 anos de serviço público, 5 no cargo, e aí é que vem a outra exigência que, em alguns casos, torna essa regra menos benéfica até mesmo do que a anterior, que é o seguinte: eu tenho que calcular em 12 de novembro de 2019, que foi a data da promulgação da Emenda Constitucional 103, quanto tempo faltaria para a aposentadoria. Então, eu pego todas as regras anteriores, regra lá do artigo 41, da Emenda Constitucional 41, não é? Pego essa regra e calculo, olha, falta tanto tempo de contribuição para a aposentadoria. Não é a idade mínima já foi colocada ali, 57 para as mulheres, 60 para os homens. Né? É o tempo de contribuição faltante. Olha, se faltasse, vamos imaginar uma professora, um homem com 60 anos de idade, ou com 59 anos de idade, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional número 113, para o qual faltasse apenas um ano de contribuição. O que aconteceria com ele? Ele tem que trabalhar 100% do tempo que faltava lá em 2019, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113. Então, para quem estava já com a idade ou muito próximo da idade mínima para aposentadoria, mas também faltava muito pouco tempo para se aposentar conforme as regras então vigentes, essa regra aqui é melhor. Não é? Porque a pessoa que faltava um ano para a aposentadoria trabalha um ano a mais, mas ele trabalha 2 anos a mais. O problema é nós imaginarmos o seguinte, olha, uma professora, né, ou um professor, que faltassem 10 anos de contribuição lá em 2019. Ele tem que trabalhar 100% a mais do tempo faltante para poder se aposentar por essa regra aqui. Então, ele precisaria de 20 anos, não é? Faltando 10 anos de contribuição para a aposentadoria. Ora, mas se faltam 10 anos de contribuição para a aposentadoria e ele está muito próximo da idade mínima já, provavelmente a outra regra sobre a qual eu expus antes, que é a dos pontos, lhe seja mais benéfica, porque ele não vai precisar trabalhar mais 20 anos, provavelmente, para ter direito a se aposentar por aquela outra regra e com os mesmos benefícios dessa daqui. Então, essa regra do pedágio, ela normalmente é mais benéfica para aquelas pessoas que estavam já com a idade mínima, ou muito próximo da idade mínima, mas que faltasse pouco tempo ainda lá em 2019 para obter a sua aposentadoria, pouco tempo de contribuição, porque esses vão chegar antes. Claro que, em se tratando de professores, eu sempre aplico aquela regra, 5 anos a menos no tempo de contribuição e na idade para obter o direito à aposentadoria. Então, o que acontece aqui é que a professora, nesse caso, né, se aposentaria com idade mínima de 52 anos e 25 de contribuição. E o professor, com 55 anos de idade, no mínimo, e também 30 de contribuição. Tá? Essa regra, então, assim, isso aqui, qual que é a mais benéfica? Olha, tem que ver caso a caso. Cada pessoa ver qual que ela se encaixa melhor, porque o benefício vai ser o mesmo. Aposentadoria com paridade e integralidade, desde que tenha entrado até 31 de 12 de 2003 no serviço público. Tá? Essas são as duas regras para aposentadoria para essas pessoas. Mas nós temos também a situação, como eu falei antes, de quem entrou a partir de 1º de janeiro de 2004. Esse servidor, seja professor, professora, qualquer servidor público, ele tem direito à aposentadoria com integralidade, mas sem paridade. O que isso quer dizer? Se é sem paridade, significa que ele não tem direito a receber na sua aposentadoria o valor da sua última remuneração. A última remuneração não representa muito no que diz respeito ao benefício que esse trabalhador vai obter.
porque, então, como então que se chega ao valor da aposentadoria? O valor do benefício de aposentadoria, para quem entrou a partir de 2004, é o cálculo pela média. Mesmo cálculo feito na média da aposentadoria, na regra geral da aposentadoria, ou seja, pego todas as contribuições feitas a partir de junho de 1994, atualizo monetariamente e divido pelo número de meses de contribuição. Aí eu já tenho uma média. Mas não é necessariamente esta média que o servidor vai levar para a sua aposentadoria. Não é? O cálculo aí passa a ser aquele mesmo, ou seja, 20 anos de contribuição leva 60% do valor dessa média. A partir daí, para cada ano a mais de contribuição, acresce mais 2% dessa média. O que significa que, para, na realidade, ter direito à integralidade, mesmo nesse caso aqui, são necessários 40 anos de contribuição. Então, é bem pior a situação do que para quem havia entrado anteriormente. Não é? Porque, além de não ter direito à paridade, para obter a integralidade, a princípio, precisa de 40 anos de contribuição. E aqui não escapa nem professor. Mesmo o cálculo de benefício de professor e professora, ela parte de 60% nos seus primeiros 20 anos, e depois disso é que vem 2 anos para cada ano trabalhado, a menos que, é claro, trabalhe o tempo integral. Tá? Depois eu explico isso melhor. Vamos primeiro à questão dos pontos. Tá? Então, são 2 sistemas semelhantes, ou seja, um por pontos e outro pelo pedágio. Como que se dá a questão dos pontos? No caso dos homens, né? 61 anos de idade, vejo que é menor a idade aqui, mas precisa ter tempo de contribuição. 30 e 35 anos de contribuição, pelo menos, tá? Para ter direito à aposentadoria integral. Tá? Só que o cálculo, como eu falei, se tiver 35 anos de contribuição, leva uma integralidade que não é bem integral, né? Porque não dá os 100% já. E no caso das mulheres, é aos 56 anos de idade e 30 de contribuição, pelo menos. O problema é que se a pessoa se aposentar com 30 de contribuição, o que acontece? Leva nos primeiros 20 anos 60%, mais 10 anos vezes 2 vai levar mais 20%, 80% no caso das mulheres. No caso dos homens que se aposentarem com 35 de contribuição, a mesma coisa. Vou ter 20% aos 60% para os primeiros 20 anos, mais o quê? 2 vezes os 15 anos, mais 30%, 90%. Então, não tem a integralidade, propriamente dita, desta média. A diferença, é claro, que ocorre além disso, é que para a aposentadoria, na regra geral, é que ela não está limitada ao teto do regime geral da Previdência. E, na regra geral, é isso, a partir de 2019. Né? Há essa limitação no teto, e se a média, no caso de professores, normalmente passa, ultrapassar o teto, que hoje é um pouco mais de R$ 7.000, ele não leva o excedente. Tá? Ele fica só com aquilo ali. Então, aqui não. Aqui eu considero realmente o teto, não há um teto, a menos que chegue ao limite lá do teto da remuneração dos servidores públicos de uma forma geral, que é a remuneração de ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Isso vocês estão bem longe, como professoras e professores, de receberem. Mas, então, é assim que é feito o cálculo. Então, a professora, como eu falei, então, no ensino básico fundamental, pode se aposentar com 5 anos a menos nesses critérios, ou seja, professora com 56 anos de idade, 30 de contribuição, e o homem com 50... desculpa, eu inverti. Tá? Professoras com 51 anos de idade e 25 de contribuição, e professores com 56 anos de idade e 30 de contribuição. Tá? Essa idade mínima aqui também, tanto para professoras e professores, quanto aqueles que terão aposentadoria comum, ela vai aumentar a partir de 2022. Então, é mais uma regrinha. Nós temos o sistema de pontos aqui também, aquele que eu falei antes lá na aposentadoria por paridade,
mas nós temos a idade mínima que aumenta a partir de 2022. Então, em 2022, aquilo que era 56 anos de idade mínima para mulheres e 61 anos para os homens, já passou para 57 e 62, respectivamente. E no magistério, a mesma coisa. Né? Passou para 52, no caso das mulheres, e 57, a idade mínima para a aposentadoria dos homens, que entraram a partir de 2004. Tá? Além disso, nós temos, portanto, além disso, ou seja, veja, só concluindo isso aqui primeiro antes. A cada 2 anos vai ter um aumento nessa idade mínima. 2024 vai aumentar de novo, tá? Então, nós vamos ter lá na aposentadoria comum 58 idade mínima para as mulheres e 63 para os homens. Se for no magistério, eu reduzo em 5 anos sempre, então as mulheres poderão se aposentar com idade mínima no magistério de 53 anos e os homens com 58 anos de idade. Até, né, que se chegue aos 57, no caso das mulheres, e aos 60 anos de idade, no caso dos homens. Tá? Isso em se tratando de professoras e professores, né? Porque se for aposentadoria comum, aumenta em 5 anos, 62 para as mulheres e 65 para os homens. Tá? Mas isso vai se dar quando, portanto? Se eu considero que a cada 2 anos, né, em 2032, todos os homens precisarão, mesmo nessa regra aqui, de pelo menos 62, 60 e... Não, em 2032, na realidade, as mulheres precisarão de 62 anos e os homens, pelo menos, de 65 anos em 2028. Que é quando vão chegar a esse limite aqui, aumentando 1 ano a cada 2 anos a partir agora de 2022. Tá? Além disso, nessa regra, que é sem paridade, ele tem o somatório de pontos também, como eu falei lá na regra anterior, que era da paridade. E é idêntica. Né? Na aposentadoria comum, os homens poderão se aposentar quando somarem a idade com o tempo de contribuição, pelo menos 96 anos, partiram de 96 anos em 2019, e as mulheres 86. Como nós já estamos em 2022, hoje isso já virou 99 e 89, respectivamente. Né? E isso vai aumentando também todo ano, a partir de 2020, em 1, essa somatória, até que se chegue a 105 no caso dos homens e a 100 no caso das mulheres. Tá? As professoras e professores. Professores e professores seguem a mesma lógica. Né? Começaram, portanto, eu conto 5 anos a menos, então esse somatório da idade com tempo de contribuição é de 91 no caso dos homens e 81 no caso das mulheres. Mas eu já aumento, a partir de 2020, um ponto nessa soma. Até que se chegue a um total de 100 para os homens e 92 para as mulheres. Portanto, nós já estamos em 2022, numa somatória que, no mínimo, tem que ser de 94, no caso dos homens, em se tratando de magistério, não é? E 84 no caso das mulheres. E isso vai aumentar no ano que vem, ou seja, se a pessoa hoje não completou ainda, pode ter a idade mínima, pode ter o tempo de contribuição, mas se a soma destes dois não der essa pontuação aqui, no ano que vem ele já tem que pensar o seguinte: opa, essa soma vai ter que dar mais 1 agora. Vai aumentando sempre, até que se chegue aos 105 ou 100, se for aposentadoria comum, ou 192, no caso da aposentadoria do magistério. Tá? Essa é a regra dos pontos, que além daquela, portanto, quando se tratava de paridade, eu tinha só a somatória do tempo de contribuição com a idade. Né? Aqui ainda tem uma idade mínima que, embora inicialmente seja mais benéfica, vai aumentando logo, a partir desse ano, a cada 2 anos, e até que se torne igual à regra anterior lá, que garantia a paridade. A segunda regra que permite, regra de transição, né, que permite uma aposentadoria com integralidade para quem entrou a partir de 1º de janeiro de 2004 até a data da promulgação da Emenda Constitucional 113, em 2019, é também uma regra que segue o mesmo sistema de pedágio. Tá? Mas aqui, claro, estou falando agora da aposentadoria sem paridade.
ela, nesse caso específico aqui, ela é idêntica, praticamente, à anterior, só que ela é aplicável agora a quem se aposenta, quem só pode se aposentar com integralidade, mas sem paridade, né? Por ter entrado a partir de 1º de janeiro de 2004 no serviço público. Então, o que acontece é que as mulheres podem, na regra geral, podem se aposentar com 57 anos de idade, pelo menos, e 30 de contribuição, e os homens, desde que tenham pelo menos 60 anos de idade e 35 de contribuição. Tá? Se for professora ou professora, também reduz em 5 anos. Portanto, nessa regra aqui do pedágio, a professora poderá se aposentar com 52 anos de idade e 25 de contribuição, e o professor com 55 anos de idade e 30 de contribuição. Né? Nesse caso aqui, também é necessário, como em todas as outras demais regras de transição que eu descrevi até agora, ter pelo menos 20 anos de serviço público e 5 anos do cargo em que vai se aposentar. Mas mesmo preenchendo tudo isso aqui, né, e é por isso que leva o nome de pedágio, tem a última regrinha: calcular quanto tempo faltava para a aposentadoria no dia 1º, no dia 12, de novembro de 2019, data da promulgação da Emenda Constitucional 103, e acrescer mais 100% do tempo que faltava para se aposentar naquele momento, tempo de contribuição. Então, se faltava 1 ano, né, eu tenho que considerar mais 2 anos de contribuição. Se faltavam 2 anos de contribuição naquela data, eu tenho que considerar mais 4 anos, então, de contribuição agora. E se faltavam 10 anos, eu tenho que considerar 20 anos de contribuição. Alguém pode perguntar o seguinte, eu tenho ouvido essa pergunta: mas e se eu, quando completei lá, quando chegou a Emenda Constitucional 19, entrou em vigor, eu já tinha todo o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria, só me faltava a idade. Tá? Como é que funciona? Bom, não tem pedágio nenhum, né? Já tinha o tempo de contribuição anterior, faltava 0 de contribuição em 2019, basta completar a idade, na data do seu aniversário, o servidor vai ter direito à aposentadoria pela regra do pedágio. Então, é aquilo que eu falei, quanto menos tempo de contribuição faltava em 2019, mais próximo está o servidor de preencher este requisito aqui, a menos que esteja muito longe de chegar na idade para a aposentadoria, na idade mínima. Se não faltava nada de contribuição, né, o dobro de 0 é 0. Né? Portanto, apenas basta completar a idade. Por isso que muitas vezes, inclusive, vocês pedem para que seja feita uma simulação no RH a respeito da data em que vocês poderiam se aposentar, e aparecem lá hipóteses que seriam na data do aniversário. É porque na data do aniversário a pessoa já tem todo o tempo de contribuição necessário, só não tinha idade. Bom, completou a idade, que era o último requisito que faltava, tem direito adquirido à aposentadoria. É isso. Bom, o benefício aqui eu já falei, né, como que se dá, o valor da aposentadoria, já que ela não se dá de forma integral, ela vai se dar pela média daquela maneira que eu expliquei que vai se dar a contagem. 60% para os primeiros 20 anos, mais 2% para cada ano de contribuição após os 20 anos. Tá? Esse cálculo aqui, que eu falei, da média, ele é aplicável, tá, até uma nova lei que possa vir, que deve vir, que discipline o cálculo do benefício. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode ser melhor, tá, reduzindo o prejuízo aqui, mas pode ser pior também. Pode dizer, olha, ao invés de 2% para cada ano trabalhado a mais, nós vamos exigir de vocês 1% para cada ano depois do 20º. Ou dizer o seguinte, olha, vocês vão levar não 60%, sim 50% depois de trabalhados 20 anos, e a partir daí um percentual a cada ano. Né? Ela pode vir uma lei, uma regra, que torne pior ainda essa regra de transição aqui, mais difícil o acesso. E a própria Constituição diz que deverá ter esta lei. Mas pode ter uma lei, como disse, que pode ser mais benéfica e dizer, não, para aí, ao invés dos 60% do cálculo da média após os primeiros 20 anos, nós vamos pagar 80% e depois disso 1% para cada ano de contribuição a mais. Pode ser.
ou 2% para cada ano de contribuição a mais. Isso vai depender do que for aprovado nessa lei que virá algum dia. Não se sabe quando. Por enquanto, ao menos, não há nenhum projeto no Congresso Nacional tentando regulamentar, nenhum que eu conheça, tentando regulamentar esta situação. Tá? Mas como que ficam as aposentadorias especiais, pessoal? Né? Eu falei só da aposentadoria de professor, mas o professor que trabalha em condições de periculosidade, recebendo adicional, inclusive, ele pode ter direito à aposentadoria especial, que não a do professor? Pode. Não é? E aí varia, é claro, com o grau, inclusive, de periculosidade ou de insalubridade também, conforme o caso, que esse trabalhador está. Mas, de uma maneira geral, em se tratando de servidores públicos e de professores, é muito difícil de conseguir atingir os requisitos necessários para a aposentadoria especial, porque ela exige o quê? O tempo integral, não é, de aposentadoria em condições especiais. Então, assim, eu posso me aposentar, não é? Vamos imaginar uma hipótese em que eu posso me aposentar com 25 anos de contribuição, que é isso, tá? Tem situações que se aposentam até com menos, não se aplica ao caso de quem é professor. Mas vamos pensar assim, então. 25 anos. Tem diferença entre homens e mulheres? Nesse caso, não. E não tem idade, não tem essa idade mínima. Então, o servidor trabalha 25 anos em condições de periculosidade ou de insalubridade. Ele tem direito à aposentadoria especial. Como que é o cálculo dessa aposentadoria especial? O cálculo é aí tem uma discussão. O governo diz que é pela média. Tá? Nós entendemos que é discutível isso, mas não se tem muito claro hoje, na realidade, essa situação. Administrativamente, não há a menor hipótese de concederem aposentadoria especial para alguém se não for com o cálculo pela média. Tá? Mas, então, nós diríamos assim, então o tempo especial não serve para nada. Não é bem assim, tá? Porque eu não posso, primeiro, pensar no seguinte, olha, eu vou contar para fins de aposentadoria do magistério mais uma redução porque eu trabalho em condições de insalubridade ou de periculosidade. Não pode, é uma coisa ou outra. Tá? Mas vamos imaginar o seguinte, olha, se eu contar o tempo normal, ou seja, que eu preciso de mais idade, né, do que na aposentadoria do magistério, e preciso de mais tempo de contribuição, e em muitos casos eu chego à conclusão de que eu posso me aposentar antes se eu fizer uma contagem normal, porque eu tenho muito tempo fora do magistério. Né? E parte desse tempo, vamos imaginar, fora do magistério, ou até no magistério, seja em condições especiais. Eu vou contar todo esse tempo, né? Claro, não vou deixar de contar nada, nem de magistério, nem nada, numa aposentadoria comum, mas o tempo especial que eu tiver, que for reconhecido como tal, até a data da promulgação da emenda constitucional número 103, lá em 2019, eu posso converter para o seu equivalente em atividades normais. Ou seja, um ano dos homens vale 20% a mais, porque eu pego 25 para 30, dá a diferença de 35, né? Dá a diferença de 20%. E um ano das mulheres dá uma diferença um pouco menor, porque dá 1,66, porque eu proporcionalizo a 30 anos, para 30 anos. Mas com isso, na prática, eu reduzo o tempo da aposentadoria. Não é? Vamos imaginar que um homem tenha 10 anos de atividade especial, não é? E não tenha tanto tempo assim de magistério. Ora, eu vou acrescer para a contagem do tempo mais 4 anos, né? 40%, não, falei em 20%, 40% e 20% para as mulheres. 40%, porque de 30 para 35 dá 40%. 20% é para 30 anos. A diferença seria das mulheres. Então, eu vou fazer um acréscimo de 4 anos se conseguir comprovar 10 anos trabalhado em condições especiais. E isso o próprio governo hoje reconhece essa possibilidade administrativamente, mesmo que em alguns casos ainda digam que precisa de regulamentação para que possa ser contado. Mas isso já foi reconhecido, esse direito, pelo Supremo Tribunal Federal, e já há, inclusive, instrução normativa do Ministério da Economia para que se conte esse tempo especial trabalhado.
Então, existe essa possibilidade ainda, e alguns docentes talvez possam se beneficiar por isto, claro, abrindo mão do direito à aposentadoria especial de professor, mas ela pode talvez ser mais benéfica. Tá? Ainda em relação a professores, caso específico de vocês, né, que são EBTTs e que trabalham na Instituição Federal de Ensino, não é desconhecido por ninguém, não é? Mas há um problema com as aposentadorias especiais de professores que diz respeito aos afastamentos, tempo de afastamento para a realização de cursos, doutorado, mestrado, pós-graduação, participação em congressos, não é? Em que, por expressa determinação não só do próprio governo federal, mas do TCU também, há um entendimento de que tempo de magistério é aquele trabalhado em sala de aula, salvo algumas exceções. Quem está no cargo de reitor, pró-reitor, por exemplo, eles reconhecem como sendo magistério. Tá? Mas as pessoas que se afastaram para a realização de cursos e concursos, cursos e congressos, participação em eventos de uma maneira geral. Né? Há um entendimento no Serviço Público Federal que isso não é tempo de efetivo magistério. E a Constituição Federal, de fato, fala que a aposentadoria especial se dá em tempo, no que diz respeito ao tempo de contribuição, no efetivo exercício do magistério. Né? E aí eles dizem o seguinte, olha, quem está afastado para fazer um curso de pós-graduação ou um doutorado não está efetivamente dentro da sala de aula, não está dando aula, portanto, não está exercendo magistério. E aí eles fazem o quê? Excluem da contagem, quando se trata de aposentadoria de professor ou professora, esse período de afastamento. Então, quando vocês vão lá hoje pedem uma simulação, de repente vocês são surpreendidos com a contagem que diz o seguinte, olha, vocês têm aqui tantos anos na UTF-PR, mas, para fins de aposentadoria especial, eu vou afastar 4 anos aqui, porque vocês estavam fazendo mestrado, doutorado, dessa contagem. Então, vocês têm 25 anos de UTF-PR, mas eu vou contar só 21 para fins de aposentadoria no magistério. E vocês vão ter que completar o restante, se quiserem. Não significa que não conte esse tempo para nenhum tipo de aposentadoria. Eles só não contam para fins de aposentadoria especial do magistério. Tá? Então, se for uma contagem normal, aos 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, ou aos 35, esse tempo de afastamento aí ele é contado, sim. Tá? É evidente que esse critério utilizado para a contagem da aposentadoria especial dos professores e das professoras é questionável. Tanto que nós entramos na justiça com uma ação coletiva do sindicato, não é? Pedindo que seja determinada a universidade que faça, sim, a contagem desse tempo de afastamento, porque a qualificação do docente é a atividade de magistério. Eu não posso dizer que o professor que está participando de uma atividade que lhe dá mais qualificação esteja afastado do magistério. Esta é uma discussão, né? Mas que nós não temos ainda um resultado final nesta ação, tá? E só saberemos quando for julgado em última instância. O que eu posso dizer a vocês é que existe um entendimento que não é novo no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, realmente, olha, a contagem para fins de aposentadoria no magistério, ela se dá, a princípio, para quem está dentro da sala de aula, ou realize atividades que possam ser consideradas de magistério. A situação específica aqui nunca chegou a nenhum tribunal superior, nem ao Supremo Tribunal Federal, específica que vive os professores das instituições federais de ensino. Não é? E nós só vamos saber o entendimento que os tribunais superiores vão dar a respeito desse tipo de afastamento para a realização de cursos ou participação em congressos, quando ocorrer efetivamente algum julgamento nesses tribunais. Se eles vão entender, não, isso aqui sim é atividade de magistério. E isso nós não tivemos ainda. Então, não dá para dizer hoje quando que nós vamos ter esse julgamento, mas existe, é importante que você saiba que existe a ação,
não é? E que, se ela for procedente, sim, poderão todos os professores e professoras vir novamente a ter o direito na UTF-PR à aposentadoria especial, incluindo aí o tempo de afastamento para a realização de cursos. Tá? Bom, basicamente no que diz respeito ao direito à aposentadoria, não é? Principalmente dos docentes que trabalham no ensino fundamental e médio, são essas as regras. Aqui teria que comentar apenas algumas questões mais que sempre são levantadas. Não é? A questão do abono de permanência, por exemplo, né? Foi mantido na emenda constitucional 103, que é aquele valor que recebe o servidor que completa todos os requisitos para aposentadoria. Tá? Posso me aposentar hoje, mesmo que seja sem paridade. Tá? Eu já posso me aposentar, então eu tenho direito adquirido. Esse servidor, ele, desde a emenda constitucional 41, recebe de volta o que é chamado abono de permanência, que é um valor igual ao da sua contribuição previdenciária. Ele continua contribuindo, tá? Mas ele recebe o mesmo valor numa rubrica intitulada abono de permanência. Tá? E vai continuar recebendo esse valor até o momento em que se aposentar. Tá? Se aposentou, deixa de receber abono de permanência e continua apenas contribuindo. O que mudou com a emenda constitucional 103 é que ela diz o seguinte, olha, o abono de permanência poderá existir, então começa a mudança por aí, poderá existir, então quer dizer que também poderá não existir, basta que uma lei diga isso. Tá? E será de, no máximo, o valor da contribuição previdenciária. Portanto, se vier uma lei regulamentando o abono de permanência, ela pode dizer o quê? Que não vai ser pago, né? Porque poderá não é deverá, ou que, já que é o máximo o valor da contribuição previdenciária, que o seu valor também seja inferior ao valor da contribuição previdenciária. Tá? É uma matéria que não tem projeto, que eu conheço até hoje no Congresso Nacional, regulamentando isso, então, por enquanto isso não acontecer, continua sendo igual ao valor da contribuição. Esse é o abono de permanência. A aposentadoria compulsória de todos os servidores públicos, a partir da emenda constitucional 41, passou a ser de 75 anos, não tem mais discussão a esse respeito. Se o servidor se aposentar aos 75 anos e não tiver o tempo de contribuição integral para a aposentadoria, a contagem para quem tiver pelo menos 20 anos é igual a qualquer contagem feita pela média. Tá? 20 anos de contribuição garante 60% do valor da média das contribuições. Se tiver mais do que isso, 2% a cada ano de contribuição excedente. Pensões. Tá? Como que ficam as pensões dos servidores públicos? Não é? A pensão é um pouco diferente. Tá? O servidor, mesmo que aposentado com paridade, faleceu, deixou o pensionista. Tá? Esse pensionista ele vai ter um cálculo que vai ser ou baseado no valor da sua aposentadoria ou pela média, se a sua aposentadoria for pela média. Então, vamos explicar o seguinte. Ó. Eu calculo primeiro qual é o valor da pensão, né? Qual é o valor base da pensão. Tá? Se for em paridade, é o valor último valor recebido de aposentadoria. Se for pela média, também vai ser aquele resultado da média que foi calculado lá atrás. Eu digo isso por quê? Porque se o servidor estiver em atividade, eu vou fazer o cálculo da aposentadoria dele pela média, da pensão também. Tá? E não se dá pela integralidade, mas vai ser isso. O cálculo é o seguinte, se ele deixar cônjuge vivo, né, essa pessoa receberá 50% mais 10%. Deixar um pensionista só, vamos imaginar o seguinte, deixar só um pensionista, tá? A aposentadoria parte de 50% do valor a pensão parte de 50% do valor da aposentadoria. E para cada dependente, eu acresço mais 10%. Então, se tiver um dependente, eu tenho 50% mais 10%, 60% só do valor da aposentadoria. Se eu tiver 2 dependentes, 70%. E assim sucessivamente, acresço 10% até que se chegue aos 100%. Se este servidor deixar mais do que 5 dependentes, ele não vai receber mais, esses dependentes não vão receber mais do que aqueles 100% do valor da sua aposentadoria ou da média das suas contribuições, se estiver em atividade.
aí é limitado a esse total. Se algum dos dependentes perder a condição de dependente, vamos imaginar, tem lá 5 dependentes, 5 pensionistas, levou 100% do valor da aposentadoria. Um deles se tornou maior de idade, não recebe mais a pensão. O que acontece? Aqueles 10%, eles são reduzidos no valor dessa pensão e os remanescentes recebem o restante. Portanto, se sobrarem 4 pensionistas, vão passar estes a receber 90% do valor daquela aposentadoria. Tá? Ainda, é possível o acúmulo de aposentadorias ou acúmulo de pensões? Olha, acúmulo de aposentadorias continua sendo possível naqueles casos em que a Constituição considera como exceção. Exemplo, 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro de juiz, um cargo de professor com outro um cargo técnico, né, de nível superior. 2 cargos na área da saúde também podem ser acumulados. Essas aposentadorias vão seguir a mesma regra. Né? Poderão ser com integralidade, poderão ser com paridade também. Né? Ou, dependendo da situação, se dará pela nova regra geral. Tudo depende de quando o servidor assumiu aquele cargo, né? Tanto um quanto o outro cargo acumulados, e dependerá também da regra que ele optar. Né? Porque mesmo que eu tenha direito à aposentadoria com paridade, entrei antes de 2003, tenho direito à aposentadoria com paridade. Eu não quero ela, eu vou me aposentar pela média. Né? Eu prefiro isso. Bom, pode, embora não seja aconselhável. Tá? Eu sempre digo, olha, mesmo que tu possa, né, essa regra ela é restrita por quê? Aqui entrou só até 2003. Ela é mais restrita porque ela é mais benéfica em geral, e não o contrário. Às vezes nós vamos fazer o cálculo e chegamos à seguinte conclusão. Mas eu fiz o cálculo da média das contribuições e deu um valor maior do que eu receberia se fosse com paridade. Eu posso pensar assim, bom, vou me aposentar sem paridade. Só que nós não devemos esquecer que a aposentadoria sem paridade, não é? O servidor vai ter a correção do valor dessa aposentadoria como? Ela vai se dar de acordo com o regime geral da Previdência, ou seja, na mesma data e no mesmo índice. Num prazo curto, ela muitas vezes é mais benéfica, inclusive, porque todo ano tem algum reajuste, né, para quem está no regime geral da Previdência. Agora, no longo prazo, ela tende a ser pior, porque qualquer reestruturação que ocorra na carreira, o servidor que se aposenta com paridade, ele vai levar esse benefício também. Não é? O servidor que se aposentou com cálculo pela média, sem paridade, não vai levar esse benefício. Então, o que a gente percebe, se nós formos ver historicamente, inclusive lá antes de 90, o que acontecia com as pessoas que tinham paridade e com as que não tinham, é que a aposentadoria de quem não tinha paridade acabava, ao longo prazo, tendo uma defasagem muito grande, maior do que a dos trabalhadores aposentados no regime próprio de previdência, né, que de tempos em tempos acabavam tendo, de fato, uma recomposição no valor da sua remuneração. Então, a aposentadoria com paridade tem essa vantagem. Né? Mas o que acontece com a pensão? No momento que é instituída a pensão, não é, o cálculo é o seguinte: se eu tenho acúmulo de pensões, o pensionista ele tem que escolher a integralidade, né, de uma das duas, evidente, a que tiver o valor mais alto vai escolher, né? Mesmo que não vá levar ela integral, mesmo que tenha só um pensionista e fique com 60%, mas ele vai poder ter aqueles 60% integrais. Tá? E na segunda pensão, ele vai ter um redutor, que se dá da seguinte maneira: até um salário mínimo recebe integral, o equivalente a isso. Daí até 2 salários mínimos já tem uma redução de 20%, só recebe 80% dessa diferença. E assim vai reduzindo, ou seja, 80%, 3 salários mínimos, a parcela já reduz para 60%, depois já reduz para 40%, e na última, quando passar de 4 salários mínimos,
a redução cai para 10% apenas do valor excedente aos quatro salários mínimos. Excedente é o equivalente aos 4 salários mínimos. Então, é possível a acumulação de pensões, mas a segunda pensão tem uma redução maior ainda do que a primeira, que já está limitada a esse percentual de 60% mais 10% para cada dependente. Algum de vocês poderia pensar o seguinte: não, mas eu já era aposentado antes da emenda constitucional de 2019, 63. Se eu deixar a pensão para alguém, esse alguém, por ser anterior à minha aposentadoria, não teria direito também a direito adquirido à pensão integral? Não. Tem decisão judicial dizendo isso já, que a aposentadoria se dá de acordo com as regras, que a pensão se dá de acordo com as regras do momento em que ela é instituída. Então, se a pensão é instituída hoje, 2022, eu considero essa regra vigente aqui. Então, não importa se foi uma aposentadoria ocorrida há 20 anos atrás, com paridade e integralidade. Ela é instituída a pensão hoje, eu pego as novas regras e calculo com base nelas. Tá? Então, vocês veem que a emenda constitucional 103, ela é muito prejudicial a quem se aposenta, mas ela é extremamente prejudicial àqueles que terão direito à pensão, ou que têm direito à pensão a partir da sua vigência. Bom, pessoal, falei bastante aqui já sobre isso, né? Não sei se Rodolfo ou alguém anotou alguns questionamentos que possam ter surgido. Certamente deve ter bastante a respeito daquilo que eu coloquei aqui hoje. Teria muitas outras questões ainda a serem colocadas, mas aí nós ficaríamos aqui até a meia-noite falando, talvez vocês cansariam, né? Eu acho que o principal, já me estendi bastante, o principal que teria a falar e que se aplicam às professoras e professores é isso que eu coloquei até agora. Tá? Agradeço já a todos aqueles que assistiram pacientemente a live até aqui, mesmo aqueles que não puderam assistir até o seu final. Agradeço a atenção e essa oportunidade de poder expor essas questões tão importantes para os trabalhadores do serviço público do país, em particular aos trabalhadores docentes. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu vou aproveitar para chamar o professor Lino. Tem muitas perguntas, apareceram muitas perguntas mesmo no chat. Assim, a gente tem algumas, o professor Lino foi respondendo aqui ao longo do tempo. Por exemplo, a professora Cara, ela pergunta aqui no finalzinho, né? Então, nenhuma pensão teria mais integralidade ou paridade? Não sei se essa poderia ser uma resposta a gente a ser vista. Não sei se o professor Lino anotou alguma que não foi respondido ainda. Tem uma bem pontual também que o professor Márcio Guizo de Apucarana colocou em relação aos 20 anos de tempo no serviço público. O servidor, docente... Marcelo está sinalizando que não está me ouvindo. Está ouvindo, Rodolfo? Eu estou ouvindo, eu acho que ele não está nos ouvindo. Não sei o que pode ter acontecido aí. Tá, vamos A ver. Pergunta do professor Márcio é essa aqui? Isso. Se conta o tempo que trabalhou no Estado. Vamos ver se o Marcelo consegue ouvir a gente. Ele está com um pouquinho travado ali, pelo que eu consigo observar. Está com um leve delay. Está ouvindo, doutor Marcelo? Você não os ouve, Marcelo? Que curioso. Gente, vou pedir um pouquinho de paciência, tá? A gente já retorna, vamos ver o que o Dr. Marcelo vai escrever pra gente. Mas dúvidas adicionais sempre dá para marcar horário, né, professor Lino? Sim.
Rodolfo, inclusive, aproveitando, teve uma pergunta lá se o sindicato pode auxiliar no caso de simulação do tempo de contribuição, orientar para isso. Sim, é possível. E aí o docente interessado na assessoria jurídica pode entrar em contato com o sindicato, marcar um horário, pode ser tanto através dos telefones de atendimento fixo, né, aqui em Curitiba, código 41-3323-2477, para aqueles que estão no sudoeste ou proximidades e preferirem, podem ligar no 46, código de área, 3224-4565, falar com a Andréia, mas pode ser também via e-mail ou WhatsApp para o código 41-99253-4023, falar com a Mairink, que normalmente faz os agendamentos para atendimento jurídico, que a equipe do escritório Trindade Arzeno faz toda quarta-feira pela manhã e quinta-feira à tarde. Esses são os horários de plantão, de atendimento do sindicato, e em caso de situação de emergência, que não seria o caso desse tema específico, também pode ser entrado em contato diretamente com o escritório, se necessário. Mas para os atendimentos, a gente recomenda sempre fazer o agendamento via sindicato, né, que está à disposição aí para fazer os agendamentos e atendimentos. Tá? Eu tentei responder algumas perguntas ali no chat, o doutor Marcelo acho que saiu para tentar reingressar. Vamos ver. Doutor Marcelo, você nos ouve agora? Nos ouve bem? Estou mudando agora o aparelho aqui, acho que ficou melhor. A gente agradece o esforço aí, pelo espaço. Vamos lá, então. Vou voltar, então. Tem duas perguntinhas, acho que pela ordem que eu tinha colocado, não pela ordem que elas foram feitas. A primeira é da professora Carla Adriano Pizarro, que diz o seguinte: então, nenhuma pensão teria mais integralidade ou paridade? Né, no finalzinho da sua fala, ela fez essa pergunta. E daí a segunda pergunta que apareceu aqui, já tem três, não sei se você prefere responder essa, e daí eu vou trazendo, ou você prefere fazer um bloquinho, assim? Porque a gente também não tem muito mais tempo, né? Acho que Posso fazer a próxima? Sim. Tá, beleza. A outra é do professor Márcio Guizo, que diz o seguinte, né? Entrei no Estado em dezembro de 2003 e na UTFPR em 2007. Entrar no serviço público até 2003 vale neste caso ou teria que ser somente na esfera federal? E aí, por final, o professor Luciano pergunta o seguinte: algum comentário a respeito da demora no INSS em fornecer a CTC? A minha já foi pedida há 6 meses e ainda em análise, sem previsão de concessão. Aí a professora Marilene, vou aproveitar, é a última mesmo, gente, porque a gente tem um horáriozinho para fechar, tá? E a gente não quer estender muito, mas aí, de novo, né, a gente pode fazer os agendamentos e tal, para fazer as conversas com o jurídico, mas a última é da professora Marilene. Quem entrou a partir de 2004 e já estava próximo de se aposentar em 2019, só faltava a idade, cumpre todos os critérios, terá direito à integralidade ligada à regra geral de servidores públicos ou INSS? INSS. É isso. Tá desligado o microfone, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, tá desligado o microfone. A gente não te ouve. Agora liguei. Isso. Então, a primeira pergunta. Agora eu liguei. Beleza, a gente te ouve. Deu? Deu, tranquilo. Você nos ouve bem? Deu certo. Você me ouve bem ou não? Tá. Então vamos lá. A primeira pergunta, né? Se não existe mais pensão com paridade e integralidade. Olha, quem obteve a pensão com paridade vai continuar recebendo, é claro, com paridade, tá? Ela existe para essas pessoas. Agora, a pensão que for instituída hoje, ela não é mais com paridade. Tá? E a integralidade, ainda assim, ela depende do número de pensionistas. Não é? Então, o que acontece? Como eu expliquei, aquela regra, se houver um pensionista só, a integralidade da média
mas ainda assim a pessoa leva os 50% mais 10% apenas, ou seja, só 60% daquilo que é integral, né, feito pela média. Somente será 100% daquele cálculo da pensão, ou da aposentadoria, né? Seja lá em qual critério que se deu essa aposentadoria, se houver pelo menos 5 pensionistas ou mais. Caso contrário, aplica-se ainda esta proporcionalidade às novas pensões. E se houver acúmulo de aposentadorias ou de cargos, ainda no caso da segunda aposentadoria, daquela menos benéfica, a redução é ainda maior, como eu falei, ela está já nos valores que ultrapassam 20 salários um salário mínimo, nós já temos uma redução para 80% do valor. E ainda assim só até 2 salários mínimos. Aquilo que ultrapassa 2 salários mínimos já tem uma nova redução. E assim sucessivamente, até que ultrapasse um valor de 4 salários mínimos, quando o valor será reduzido para 10% apenas desse montante. Então, se pensarmos em novas pensões, paridade não existe mais direito, né, no que diz respeito a pensões. A integralidade, ainda assim, ela depende do número de pensionistas. Tá? Ela não tem aquele limite lá, não é? Dependendo do caso, ela não tem o limite do teto do regime geral da Previdência, mas ela sofre essa redução. Tá? Isso não tem jeito. A segunda pergunta, não é? Do professor Márcio. Bom, quem entrou, então, em outubro de 2003, né, no Estado, no caso dele, o Estado, ou se tivesse entrado na UTFPR também nessa data, tem direito à aposentadoria? Tem, com paridade ou com integralidade. Olha, outubro de 2003 é anterior à promulgação da Emenda Constitucional 41, é anterior a 2004. A data, inclusive, considerada é 31 de dezembro de 2003. Quem entrou até essa data tem direito a vir a se aposentar com paridade ou integralidade, desde que preencha os requisitos exigidos de idade, de tempo de contribuição, se for na regra dos pontos do somatório do tempo de idade com a de contribuição, né? Se for com paridade, que trabalhe, contribua 100% além do tempo que faltava lá em 2003. Então, entrou em outubro, vai ter direito nessa aposentadoria a optar por uma regra que dê direito à paridade e integralidade. Bom, passou de 2003, como é o teu caso, né, entrou na UTFPR em 2007. Se houvesse entrado em qualquer outro órgão público, seria a mesma coisa. É posterior à Emenda Constitucional 41, posterior a 2003, né, mas é anterior à Emenda Constitucional 103, que foi promulgada lá em novembro de 2019. Então, pode optar pela aposentadoria integral, sem paridade, né? Mas essa integralidade vai ser daquela média das contribuições, de todas as contribuições agora, ocorridas a partir de julho de 94. Então, atualizo os valores todos dessas contribuições, faço uma média, dividindo pelo número de meses das contribuições, o valor vai ser o resultante desta média da aposentadoria, sem limitação ao teto do regime geral da Previdência, porque foi antes de 2019. Então, leva integralmente o cálculo desta média. Tá? Só não poderá optar por se aposentar, só não se aposentará por essas regras se resolver optar por uma outra regra. Né? Nós sabemos que vocês podem aderir ao FUNPRESP, eu nem falei sobre isso aqui, mas que é aquele fundo de previdência complementar dos servidores públicos, em que vocês abrem mão da paridade, abrem mão da integralidade, não é? E recebem na aposentadoria do órgão público somente até o teto do regime geral da Previdência, e o excedente será o resultante das contribuições que vocês fizerem ao FUNPRESP. Tá? Ainda tem uma situação aqui que eu não cheguei a comentar, mas que, para quem entrou antes da promulgação da Emenda Constitucional número 103, lá em 2019, além disso tudo, para quem optar pelo FUNPRESP, tem um chamado benefício especial lá que garante um valor, né, que decorre de um cálculo que leva em consideração a média das contribuições ocorridas até o momento em que fez a opção
e o tempo, inclusive, que ficou contribuindo. Tá? Em geral, ele não é mais benéfico do que a aposentadoria por paridade. Em raríssimos casos, ele acaba sendo mais benéfico, mas não se sabe se, ao longo prazo, ele não vai acabar, inclusive, também sendo pior. Como que se chega a isso? Bom, eu teria que fazer um cálculo caso a caso que não daria tempo para explicar aqui para vocês. Não é? E teria que ver. Mas há essa possibilidade. Tá? Então, a tua resposta é essa. Entrou em 2003, é anterior à emenda constitucional 41, tu pode optar por aposentadoria com integralidade e paridade. Entrou a partir de 2004 até 2019, não tem mais direito à paridade. É o caso desse ingresso em 2007 na UTFPR. Mas tem direito à integralidade das médias, da média das contribuições, até a data da aposentadoria, desde que preencha os requisitos exigidos, é claro, também de pontos ou do pedágio, como eu expliquei anteriormente. Tá? Em relação à demora do INSS em fornecer documentos, não é? Certidões, em geral, né, que o pessoal pede ao INSS para que possa averbar na universidade. Hoje, diferente, inclusive, do que foi no passado, não é só o tempo trabalhado fora do Serviço Público Federal que necessita de certidão do INSS. Todo o tempo, foi mudada a lei, e todo o tempo trabalhado no regime geral da Previdência, ou seja, como seletista, precisa de uma certidão do INSS. Mesmo que algum de vocês fosse professor, no mesmo cargo antes de 90, era seletista, e que, em função da transformação do cargo em estatutário que se deu em 1990, não é? A universidade já tem averbado todo esse tempo. Precisa agora pegar uma certidão do INSS, para que possa contar o tempo trabalhado com o contrato de trabalho. Bom, o INSS não é nenhum mistério para ninguém, não é? Todo mundo sabe, passa por um processo de sucateamento, né? Hoje, inclusive, conta com provavelmente no máximo 30% dos seus servidores que tinha há 20 anos atrás. De 2014 para cá, houve uma defasagem de cerca de 30% até 2020, não é nem para cá, porque a gente não tem os dados posteriores a isso, mas até 2020 a defasagem já era de 30% em questão de 6 anos. Isso se refletiu, essa redução no quadro de servidores, na piora da qualidade do atendimento. É evidente, não é? Se eu tenho, em questão de 6 anos, uma redução de 30% no quadro de pessoal, eu não posso esperar que essa instituição consiga responder aos pedidos feitos pelos trabalhadores no mesmo tempo que fazia antes. É humanamente impossível que isso aconteça. Né? Então, o que acontece? Algo que nós ouvimos falar há anos. As pessoas vão ao INSS, pedem uma certidão de tempo de contribuição e passam os meses, às vezes mais de ano, e essa resposta não vem. E quando vocês procuram, inclusive, a agência, perguntando, questionando quando que vai ter a resposta, ninguém sabe dizer, nenhum funcionário vai saber dizer para vocês quando que isso vai acontecer. Não é? Porque, inclusive, a análise não é feita pelas mesmas pessoas que atendem vocês na agência, a qual vocês se reportam, mesmo que façam, inclusive, pela internet. É feita por outros. Então, essa resposta ninguém sabe. O que eu tenho dito às pessoas é o seguinte: olha, não é admissível que alguém fique esperando tanto tempo pelo INSS. Já há alguns anos eu tenho dito às pessoas o seguinte: olha, passou um tempo, passou 4 meses, 5 meses, pega a cópia do teu processo, do teu pedido, e vai direto na Justiça Federal, vai no Juizado Especial Federal, que não precisa nem de advogado para isso, que eles já mandam, inclusive, a intimação, a notificação ao INSS para que cumpra a decisão no prazo, ou seja, forneça, se isso for verdadeiro que está sendo alegado, é isso que o juiz manda, que, olha, dá um prazo curto, normalmente, de 30 dias, para que o INSS forneça a certidão que está sendo requerida, ou pelo menos dê a resposta àquele pedido de certidão. Tem sido mais rápido ir na justiça do que aguardar pela resposta do INSS, que, no teu caso, pelo jeito, vai passar de 1 ano. Se já passaram 6 meses e não há notícia nenhuma, não é? Eu aconselho qualquer um que esteja nessa situação, vai ali, no caso, se for aqui em Curitiba, né, fica ali na Voluntários da Pátria, no centro, próximo do edifício ASA,
é ali que funcionam as varas do juizado especial, leve seus documentos pessoais, né, RG, CPF, comprovante de residência e cópia do seu pedido no INSS, que tem tramitado bastante rápido, em questão de pouco mais de um mês, às vezes já ouvi falar de algumas pessoas que tiveram resposta. Né? Então, o que acontece? O INSS é obrigado a cumprir a decisão judicial, eles têm uma agência que só cumpre decisões judiciais, inclusive, e aí eles têm prazo, e aí eles são obrigados a cumprir, e o fazem. Tá? Então, a recomendação é esta. Tá? Ainda tem uma quarta pergunta da professora Marilene. Né? Agora, desculpa, vocês podem repetir para mim essa pergunta, Rodolfo, por favor? Eu acabei anotando ela pela metade aqui. Posso sim, professor. Ele diz o seguinte, a professora Marilene diz o seguinte, quem entrou a partir de 2004 e já estava próximo da aposentadoria em 2019, só faltava a idade, cumpre todos os critérios e terá direito à integralidade ligada à regra geral dos servidores ou do INSS. Deixa eu aproveitar, doutor Marcelo, para incluir uma última pergunta, porque tem 2 professores que pediram aqui, foi uma pergunta que já foi feita antes, tá? Então, é uma pergunta, essa é a última mesmo, tá, pessoal? Porque a gente não vai conseguir fazer uma aqui. Mas é a do professor Michelangelo, que diz o seguinte, ó, boa tarde. Existe algum tipo de aposentadoria proporcional para quem entrou antes de 2003 no serviço público? Ou, neste caso, se quiser se aposentar, se quiser aposentadoria proporcional, perde esses benefícios? É isso. Certo. Então, vamos lá. Olha só. Quem entrou em 2004, né, já não tem mais direito à aposentadoria com paridade, né? Mas, como eu falei antes, entrou entre 2004 e 2019, até a data da promulgação da emenda constitucional número 103, tem direito à aposentadoria com integralidade, só que é a integralidade da média. Né? Então, não é a regra geral existente hoje que fica limitada ao teto de contribuição do regime geral da Previdência. É a média de todas as contribuições realizadas a partir de julho de 94. Não sei se no teu caso foi antes de julho, mas foi posterior, vai ser a partir da data da entrada. Né? Alguém que entrou em 2005. Bom, entrou em 2005 e não tem contribuição anterior, eu vou contar as contribuições a partir daquele momento em que entrou em 2005. Tá? Mas todas as pessoas que entraram nesse período aí, entre 2004 e final de 2019, tem direito à aposentadoria numa das regras da transição aplicáveis à sua situação. Ou seja, eu posso me aposentar com a integralidade desde que eu cumpra os requisitos de idade, de tempo de contribuição, de tempo de serviço público, de tempo no cargo, né, e preencha um dos outros 2 requisitos. Tem a hipótese lá que eu conto os pontos, né, a contagem por pontos, tá? Então eu preciso ter a soma do tempo de contribuição com a idade, se eu preencher aquele requisito ali exigido, o número de pontos necessários, eu posso me aposentar com integralidade. Ou o pedágio. Eu vejo em 2019, olha, quanto tempo faltava para que eu me aposentasse com as regras vigentes até 2019? Faltavam 3 anos. Né? Eu já tinha idade, mas faltavam 3 anos de contribuição. Bom, bastaria ter mais 6 anos de contribuição para poder se aposentar com essa regra. Tá? Então, vai poder se aposentar com integralidade, sim, né? Pela média. O Michelangelo pergunta se existe a possibilidade de aposentadoria proporcional. Tá? Olha, a aposentadoria proporcional, como regra geral, ela deixou de existir lá em 98, quando da promulgação da emenda constitucional número 20. Tá? A partir daí, ela continuou existindo apenas como regra de transição. E com a emenda constitucional 103, quais são as hipóteses que sobraram da aposentadoria proporcional? É a pessoa que é aposentada, que já tem a idade mínima necessária para a aposentadoria, ele até pode se aposentar proporcional, porque se aposenta por idade, mas aí se aposenta na regra geral, não é? Imagina, já está limitado ao teto do regime geral da Previdência, ainda vai se aposentar proporcional ao tempo de contribuição, vai reduzir bastante. Tá? É a pessoa que completa o tempo para aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, mas ainda não tem o tempo de contribuição mínimo necessário,
vai ser proporcional também ao tempo de contribuição, tá? E a pessoa que se aposenta por invalidez, mas que não tenha direito à integralidade, não tem uma daquelas doenças que dá direito à integralidade. Nesse caso, ela é calculada proporcionalmente também, tá? Mas é só nesses casos. Não existe mais aquela opção que tinha antes, em que a pessoa se aposentava proporcional ao tempo de contribuição que existia lá até 98. Tá? Então, as hipóteses, como vocês veem, elas são bem restritas, né? Eu preciso ter a idade mínima, pelo menos, mas aí eu levo proporcional. Fora disso, eu acabo obrigatoriamente tendo aposentadoria proporcional se ela for compulsória, e eu não tiver o tempo necessário para ter integral, e se ela for por invalidez e não for decorrência a causa da invalidez não seja algum evento que me dê direito à integralidade. Tá? São somente nesses casos aí. Mas essa é a resposta. Muito bem, vou chamar aqui o professor Lino. Pessoal, a gente tem muitas perguntas no chat mesmo, assim, acho que a gente pode tentar algumas soluções, talvez levantar essas perguntas que apareceram aí para fazer um tira-dúvida, e aí a gente pode publicar algum material no site, acho que a gente já se compromete a fazer esse tipo de coisa, para conseguir solucionar tudo, mas a gente tem um horáriozinho aí para encerrar por questões logísticas, e então a gente vai dar por encerrado agora. Queria agradecer ao professor Marcelo, e o doutor Marcelo por estar aqui, o professor Lino, se quiser comentar alguma coisa também. Obrigado, Rodolfo, agradeço muito ao doutor Marcelo, né, e como o Rodolfo falou, a gente vai aí ver essas questões que ficaram sem respostas para tentar, de alguma forma, respondê-las, né. Algumas das iniciais eram mais pontuais, lá sobre dúvidas se o pedágio era de 50% ou de 100%, aí eu já respondi lá. A questão se, quando o doutor Marcelo falava professor, incluiu o magistério superior ou não, eu creio também ter respondido lá que a diferença para professora é questão de atuação no ensino fundamental e médio. Mas, enfim, a gente vai dar uma olhada nisso e, tendo perguntas que ficou sem respostas, providenciar ou através do site ou de algum informativo, enfim, alguma forma de responder isso. E caso alguém fique, né, ainda assim com dúvida, queira mais pergunta ou situação mais específica, entra em contato com a secretaria do sindicato, agenda um atendimento jurídico, né, em caso de necessidade, que o escritório jurídico sempre faz, né, de acordo com os plantões, aí, o atendimento para tirar todas as dúvidas. Por falar nisso, eu sei que a gente precisa concluir, mas gostaria de aproveitar uns pequenos minutinhos, já que essa live está sendo proporcionada aqui pela nossa assessoria jurídica, através do Dr. Marcelo Trindade, de fazer um pequeno registro que eu acho necessário, né? Porque, como todos sabem, nós, enquanto seção sindical, pertencemos ao ANDES Sindicato Nacional. O ANDES tem a sua diretoria geral, tem as diretorias regionais, todas elas têm assessoria jurídica. A grande maioria das seções sindicais que compõem o ANDES, que são dezenas, possuem assessorias jurídicas, e pelo menos 2 vezes por ano, essas assessorias jurídicas fazem encontro, além de manterem contatos. Então, toda a possibilidade de ação, de atividade, etc., é trocado informações entre essas assessorias jurídicas. Então, além da gente ter um escritório de assessoria jurídica, né, com experiência larga no assunto de direito administrativo, de servidores públicos, também tem toda essa troca de informações, o que faz a assessoria jurídica muito bem qualificada, né, para atender às necessidades dos docentes. Estou enfatizando isso primeiro para registrar e agradecer à nossa assessoria jurídica, mas também para alertar aos nossos docentes, sejam filiados ou não, que frequentemente têm sido assediados por outros profissionais da advocacia. Aliás, recentemente tivemos, inclusive, o caso de uma pessoa
tentando se passar pelo doutor Marcelo, né? Enfim, então tem todas as situações aí. Na dúvida, entre em contato com o sindicato. Entre em contato com a gente, que a gente faz sempre essa intermediação entre o docente e a assessoria jurídica, para que vocês sejam atendidos de forma qualificada, competente e sem serem, né, eventualmente enganados aí por outros profissionais, como já houve tentativa. Tá? E só para registrar, para concluir a importância desse trabalho, me permita aqui bem brevemente, né, alguns resultados. Nos últimos 3 anos, especificamente, a assessoria jurídica procedeu para nós, né, através da seção sindical e, portanto, para os docentes da UTF-PR, 1.849 atendimentos, propôs mais de 1.900 ações, mais de 1.000 requisições de pagamentos, resultando em depósitos em dinheiro na conta de docentes da UTF-PR de mais de 20 milhões de reais. Então, em resumo, né, é uma assessoria muito qualificada, né, que vocês podem confiar, e tendo dúvidas, entre em contato com o sindicato, né, para que os atendimentos possam ser efetuados. Aproveito também para fazer um outro pedido, né, a todos os que nos acompanham. Filiem seus sindicatos para aqueles que não são filiados. Converse com seus colegas para que se filiem, porque é importante nós nos fortalecermos para defender os interesses da categoria. A defesa que a assessoria jurídica faz é uma prova, né, da importância da organização sindical para que a gente possa defender os interesses da nossa categoria. Então, com isso, agradeço muito, né, o trabalho que a assessoria jurídica vem fazendo para nós. Agradeço a fala do Dr. Marcelo hoje. Agradeço aí o Rodolfo, que está fazendo a mediação e a parte técnica, ao Felipe e o Jonathan, que estão aí fazendo a interpretação de Libras, muito competente, né, nossos parceiros já nas diversas atividades. Muito obrigado a todos e todas, um bom final de semestre e boas férias, que nós já estamos nos aproximando aí das merecidas férias de julho. Muito obrigado a todos e todas também. Obrigado, professor Lino, doutor Marcelo e o pessoal aí da tradução de Libras. Até mais, gente.